E o assunto hoje como conseguir umas rendas extras, né? Mudei o cenário, minha mãe, meu pai, aqui. E estou em casa hoje para deixar de tanto cantado de passarinho, galo, aquele negócio, né? Que a gente viu ontem. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas estão poucas, mas perguntaram, viu? Como é que faz para fazer o método Paz Financeira? Pessoal, é o seguinte, esse método, ele é muito particular e individual, mas eu, depois do carnaval, tô com um projeto aí para ser lançado, que é uma série de conversas, não gosto de chamar aula, mas vai ser uma série de conversas que parte do método Paz Financeira está inserido dentro dessas conversas. E aí a gente vai lançar um portal, as coisas estão se caminhando. Mas o que eu quero dizer assim, se você realmente quer, se interessa, conhece alguém que precisa de ajuda financeira, fale comigo. Fale comigo que a gente vai conversando. Eu tenho a dizer a você o seguinte, cuidado. Ei, cuidado, atentai bem para quem você vai abrir sua vida financeira. Existe aí uma leva de pessoas tirando proveito das pessoas que já estão em condições não tão boas, né? Então preste atenção, me procure que a gente conversa. Com a possibilidade dessa internet, graças a Deus, com o WhatsApp, com algumas ferramentas, a gente pode fazer uma coisa que não seja presencial. Porque eu ainda estou me organizando para depois do carnaval lançar um programa de educação financeira para atender a maior quantidade de pessoas possível. Minha missão é ajudar. Agora, dentro do quanto é, que as pessoas estão muito preocupadas em saber quanto é, o meu pagamento é o seu comprometimento. Ponto. Né? Lógico, tenho meus livros que eu vou vender dentro dessa nova roupagem que a gente vai fazer. Aí o livro é outra coisa, mas o conteúdo, as orientações, os apontamentos, as análises que eu faço para você, o pagamento é o seu comprometimento. Mas eu não vou me alongar não, vamos lá. Daniela, o que você diz sobre como conseguir umas rendas extras? E disso aí eu falo com muita propriedade. Por quê? Vou lhe dizer. Desde 12 anos de idade, que Daniela, na verdade eu acho que é desde que eu nasci, né? Que eu sou um pouquinho assim meio elétrica. Mas assim, desde 12 anos de idade, Daniela se vira nos 30 para conseguir coisas, principalmente financeiras. Por exemplo, Daniela uma vez queria, na época, no Senac, fazer um curso de datilografia. E eu fui fazer. Quando terminou o curso da datilografia, eu disse, eu fiz o curso, eu vou fazer o que com isso? Ganhar um trocado. E aí eu fazia trabalho, ó, tec. Meu pai era meu maior incentivador. Ele chegou com a máquina nova, daquelas cinza, que até então eram umas pequenininhas assim de cor, ele chegou com uma cinza top. E eu fiz muitos trabalhos, ganhei dinheiro. Mas eu fui crescendo e tal, e morei em Natal por 25 anos, como vocês sabem, e as pessoas, é importante eu dizer aqui, como eu já falei, consertar a vida financeira não é fácil. E quando eu fui morar em Natal, houve um tempo que eu me enrolei todo mundo junto da minha família, numa questão de, deixa eu desligar aqui, numa questão de dívidas. Eu digo, não tem problema de dizer não. E foi um tempo muito difícil. Aí as pessoas confundem que a minha família aqui em Mossoró é a minha família, mas lá em Natal era Daniela, entende? E Daniela morou esses 25 anos lá em Natal e sempre batalhou. Trabalhei. Na época que eu comecei a faculdade, que eu fiz na UNP, eu era monitora de laboratório, eu era estagiária do Banco do Brasil e eu muitas das vezes assistia a aula no laboratório que eu estava no momento de monitoria. Pra que, Daniela, você passar por isso tudo?
para pagar. Então eu fui percebendo que depois, né, que isso são as experiências. E depois as vivências da vida, com o conhecimento adquirido ao longo do tempo de leitura sobre educação financeira, eu comprovo que o que a gente tem de salário, a gente tem ali, ó, estagnado. Quando o governo dá um aumentozinho, a gente dá também aquele upgradezinho pouquinho, nem percebe. E eu aprendi logo cedo, e depois validei com as leituras, que o que a gente tem de salário, a gente não vai para frente. Como assim, Daniela? Você está dizendo que eu estou perdendo tempo trabalhando? Não. Eu estou dizendo que você está perdendo tempo não fazendo algo a mais para lhe dar liberdade financeira. Ixi, Daniela, você quer fazer... Eu digo, olha, comigo funcionou. Se funcionou comigo, vai funcionar com você. Se eu for dizer aqui a você que eu já fui Uber, que eu já fui trainee de menino, que eu já inventei de consertar computador, que eu inventava de levar as velhinhas para o supermercado, que eu inventava de dar aula de informática, que na época, graças a Deus, que eu era do Banco do Brasil, o pessoal não tinha muito trato com o computador, então eu sempre sobressaí nessa questão. Mas do meu jeito, né? Quer aprender? Pratique, que o computador tá aí. Se a pessoa aprende sozinha, era assim, e aí que até funcionava. Algumas pessoas conseguiram aprender. Então, tudo isso foi me dando muita consistência, porque eu falo sobre educação financeira. Agora, o que a gente percebe hoje é que existe uma acomodação generalizada e que essa acomodação impede as pessoas verem as grandes possibilidades que elas podem fazer, sobretudo para a conquista da paz financeira. É aquela história que eu disse ontem. O que é que você faz de 10 horas da noite até 5 horas da manhã? Eu vou dizer a você. Eu andava de ônibus lá em Natal e saía de casa de 6 horas da manhã para o estágio do Banco do Brasil, que o meu dinheiro do estágio era para pagar a faculdade. E chegava às 23 horas em casa. Nessa época eu morava em Nova Parnamirim, e Nova Parnamirim não é um bairro como é hoje. Muitas vezes mamãe saía para meu encontro porque passava por um descampado enorme e ela me esperava de 10h30 da noite para que eu chegasse. E o que é que eu fazia? De madrugada eu fazia trabalho dos outros. De madrugada eu tinha condições de preparar um plano de aula para levar para o povo lá do Banco do Brasil. De madrugada. Por isso que até hoje eu não tenho um sono assim muito... né? Eu tenho um probleminha técnico de não dormir. Aí o que é que acontece? Tudo isso me deram grandes possibilidades de saber que a vida, ela é feita de escolhas. E você pode escolher fazer mais por você, por sua casa, por sua família. Nesse período de 25 anos, eu passei 12 anos com meu pai, aqui, fazendo tratamento de câncer. E eu vi muita coisa dentro dos hospitais públicos. Por isso que eu gosto do SUS. E eu quero dizer a você que dentro desse contexto todo, leva para o hospital, fica internado, sai, não sei o que. Nunca Daniela deixou de fazer alguma coisa. Sempre era com um notebookzinho que eu comprei com dinheiro de renda extra. E aí, de repente, chegou a um ponto que eu disse assim, tive que trancar a faculdade por conta de recursos. Porque eu saí já, não mais do Banco do Brasil, mas eu saí do Estado, que eu trabalhava na época no Estado. Minha tia Graça, irmã da minha mãe, disse assim, nega, vai trancar a faculdade de novo, porque eu não sou besta não. Quando eu vi que ia reprovar, meu filho, ó, cortava logo, trancava. É tanto que minha faculdade foi mais do que o normal. Aprendi muito, porque foi 8 anos para poder terminar. Eu fiz bem feito. Quando eu via que ia ser reprovada, eu, cortava. Aí o que é que acontece? Minha tia disse, nega, por quê, nega? Você vai trancar de novo, termine logo isso. Aí eu peguei e disse, é porque estão meio apertada, não sei o que. Ela pegou e disse, não, então eu vou falar com seu avô e a partir de hoje a gente vai todo mês dar metade. Pronto.
Um ano e meio, tia Graça ia todo mês. Nega, peguei o dinheiro, pegue. Não sei o que, nega, o dinheiro, vou botar na conta. Nega. E foi tia Graça. Tudo foi tia Graça. E eu, pela responsabilidade, que eu sempre tive um senso de responsabilidade e pela questão de honrar o que ela estava fazendo através de vovô, lógico, mas era ela quem ficava nos cós atrás do dinheiro, eu disse, eu não posso mais trancar. E aí eu fui até o fim. Mais uma história que muito me faz perceber o que eu tive vontade de terminar a faculdade foi meu sobrinho. Que mamãe recebeu uma visita em casa, essa história eu gosto de contar. E mamãe falou de Dani, falou de Daniel, falou de Darlan, um é engenheiro, outro é administrador, outro é não sei o que, de teste, engenharia, não sei o que. Aí meu sobrinho disse, tia, a senhora é o quê? Que vó nem disse. Aí eu peguei e disse, a senhora tia trabalha para pagar o que seu pai tem, que seus irmãos têm, aquela coisa toda. Mas não, eu usava o trabalho, a minha vida toda, 12 anos sem tirar férias, preocupada com as finanças de família, de casa, a provisão. Meu pai até então era o provedor, ficou doente, alguém tinha que, né? E lá em casa era eu, Darlan fazia faculdade na época, Natal, né? E Natal, que eu digo, não é Natal cidade, Natal clima. E pronto, vencemos. Paz financeira é isso. É saber que você pode vencer. Aqui, ó. A base de tudo. Pai e mãe. E eles, irmãos. Tchau. Desculpa a emoção do momento.